Vamos agora a Brasília, porque o ministro Paulo Guedes está sendo pressionado por deputados para explicar a participação da filha em offshore, que ele mantém, né, o ministro da Economia. Luciana Verdolim está conosco. E o que a defesa do ministro, Luciana, já disse sobre isso? Olá, Luciana. Oi, Marcelo, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a defesa diz assim, a filha de Paulo Guedes, ela é diretora nessa offshore que está nas Ilhas Virgens. E segundo Paulo Guedes, a defesa, os advogados, tudo isso já foi informado aos órgãos de controle, seja a Procuradoria-Geral da República, a Comissão de Ética Pública aqui da Presidência e também as comissões da Câmara e Senado. Lá no Congresso Nacional há uma chiadeira grande de parlamentares que afirmam que, na verdade, essas informações não teriam sido repassadas. A defesa alega omissão, diz que todas as informações foram prestadas e que a filha se mantém como diretora apenas por questões burocráticas, que é preciso ter uma representatividade junto, né, a gestores e administradores internacionais. Paulo Guedes ainda afirma que não tem qualquer tipo de ligação com a empresa, se desligou da offshore em 2018 e desde então não houve qualquer tipo de remessa ao exterior ou repatriação de recursos. Isso já desgastou, essas denúncias já desgastaram muito o ministro da Economia. Aqui no Palácio do Planalto a repercussão não foi grande, o presidente Jair Bolsonaro ouviu as explicações do ministro e ficou satisfeito. Isso não acontece, no entanto, lá no Congresso Nacional, que já existe representação novamente contra o ministro com relação a esse caso agora, cobrando-se explicações, justificativas sobre ainda a participação da filha de Paulo Guedes junto aí a essa offshore nos paraísos fiscais. Quando veio à tona, né, esse assunto, Luciana, a própria Câmara, o Senado, eles aprovaram convocações de Paulo Guedes, ainda não houve, então, uma definição de uma data para o ministro falar naquele momento sobre sua offshore. O Senado, ele deve comparecer às duas casas, né? A expectativa é que sim, mas ainda não há uma definição. Já houve sinalização de data e essa data não foi confirmada. Então, assim, o Ministério da Economia diz que o ministro se coloca à disposição para explicar. O próprio Paulo Guedes, ele já veio a público justificar, já falou claramente sobre o assunto, mas ainda, segundo a oposição principalmente, existem muitas dúvidas com relação a essa questão. Então é motivo de várias críticas ao ministro da Economia. A defesa de Paulo Guedes, no entanto, garante que não há nenhuma irregularidade, tudo já foi explicado e as informações já teriam sido antecipadamente repassadas às autoridades competentes. Luciana Verdolim, diretamente de Brasília. Daqui a pouco você retorna na nossa programação e eu quero ouvir o Paulo Pozonoff para falar sobre essa questão. Trouxe um desgaste mesmo para o ministro Paulo Guedes, essa existência de uma offshore do ministro, né, no exterior, em paraíso fiscal. E ao mesmo tempo também, Paulo, a gente observa, né, que essa guinada, o lado político, né, eleitoral está vencendo do governo, né? Aumento de funcionalismo, Auxílio Brasil, fura o teto. O ministro tem sido, de fato, também desgastado nas ações do próprio governo do presidente Bolsonaro. Não é isso, Paulo? Marcelo, o ministro Paulo Guedes, nesse momento, ele vive aí um momento bastante conturbado com essas declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro, sugerindo, inclusive, reajuste ao funcionalismo público. Mas quanto às offshores, é uma pura implicância, né, da esquerda, da oposição. A esquerda, ela faz política diante do espelho. E eles partem do pressuposto, nesse ponto aí das offshores, do Paulo Guedes, do pressuposto da venalidade. Eles partem do pressuposto de que as pessoas, quaisquer pessoas, fazem de tudo por dinheiro para tirar vantagem mínima que seja do dinheiro, do sistema aí todo financeiro, abusar do brasileiro. O ministro Paulo Guedes, ele é um homem muito rico, ele tem uma fortuna aí, alguns estimam até em 300 milhões de dólares, eu já vi esse tipo de estimativa, e ele ele tem uma parte desse dinheiro numa offshore, protegida lá das nossas instabilidades.
Quando esse escândalo surgiu, eu vi gente sugerindo que o ministro estaria aí manipulando o câmbio, manipulando toda a economia, né, que mexe com o bolso de 200 milhões de brasileiros para ter um ganho ali qualquer nessa conta offshore. Isso assim, completamente surreal que alguém consiga pensar isso. Eu fico pensando no nível de deterioração moral da pessoa que acredita que o seu semelhante aí é capaz de prejudicar toda uma população por causa de um ganho mínimo. Para mim isso aí é pura implicância da oposição e essa história aí deve ser superada o mais cedo possível.